soberania cultural, criado pela AltV, especialmente para cuidar de um assunto só, o Decreto 8.124, que, no entender de muitos advogados, inclusive já no debate que houve no MUBI, pela Ordem dos Advogados de São Paulo, pelo IASP, que apresentarão um documento formal de alguns aspectos, nós estamos aqui de volta. E eu tenho a honra de receber um colega meu, que é professor da PUC de São Paulo, Dirceu do Vale. Dirceu, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Rosana, a alegria é toda minha. Nada, vocês vão ver que ele sabe pouco, vocês vão ver só. E também comigo o Fábio Porchat, que é o presidente da Associação Latino-Americana de Artes. Fábio, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer é todo meu, por essa oportunidade de expormos as nossas teses culturais. Então vamos lá de novo, só relembrando, né, que eu acho que é muito importante. Nós estamos debatendo um decreto-lei que veio só para regulamentar duas leis. Uma que é o Estatuto do Museu e a outra lei que também cuida da questão de museus. Vou chamá-lo de professor. Professor Dirceu, um decreto pode extrapolar a lei? Ele é hierarquicamente inferior? Rosana, evidente que não pode. Um decreto só pode regulamentar nos exatos limites da lei. Se nós pegarmos o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, veio tempos após o Decreto 5.123. Lógico que ele só poderia falar sobre desarmamento, ele não pode falar sobre meio ambiente, sobre idoso, sobre criança e adolescente, porque senão vira bagunça. E no que toca ao Decreto 824, de fato ele passou das chinelas, extrapolou demais os limites que a legislação trazia. Por quê? O Estatuto do Museu, que é a Lei 11.904, trata do quê? De museu. Não pode um decreto ultrapassar e começar a adentrar no patrimônio das pessoas, na propriedade privada e por aí afora. Ao longo do programa, tenho certeza, a gente vai abordando isso daí. Então, voltando para o nosso internauta, na verdade, esse decreto, num determinado artigo, que é o que começou a criar toda essa confusão, ele diz assim, bem cultural. Bem cultural é qualquer produto criado pelo homem, produzido pelo homem. E vai além, né? Ele fala, inclusive, que o bem cultural poderá incorporar bens naturais. Nós já havíamos até debatido, Dirceu, que esses bens naturais acaba confrontando também com a lei ambiental. Mas o grande problema desse artigo é a sua amplitude, a sua falta de especificação. É isso que está causando, e aí depois eu vou ouvir o Fábio, esse frisson no mercado? Eu acho que o grande problema é a má técnica legislativa. Legislativa, entre aspas, porque é um decreto. A má técnica na redação desse decreto. Faltou uma especificidade e parece até piada, sob o ponto de vista de usar em sala de aula. São bens culturais, 2 pontos. Todos os bens culturais. Bom, não no mínimo de causar estranheza. E também os bens naturais. Bens naturais, a gente vai buscar, como você trouxe, a lei dos crimes ambientais. Isso. Mas no Código Civil a gente vai ter definição do que são bens naturais, tudo ali que envolve o homem. Que um bem natural pode ser, aspas, também musealizado, porque o autor da redação desse decreto, assinado pela presidente Dilma Rousseff, pela ministra Marta Suplicy, ele tem licença poética, porque expressões que não existem no vernáculo, no dicionário, no Volpe, foram criadas ali para espanto geral de todos. Né? Efetivamente é de bastante estranheza mesmo, Rosana. Fábio, qual foi como é que você está sentindo essa reação em todo esse mercado no meio artístico
Porque, na verdade, é de uma amplitude enorme, né? Porque Sem envolve dúvida. museus, galerias, colecionadores, marchands, leiloeiros, artistas... Particulares. Particulares. Inclusive, é de tal forma uma gozação, uma brincadeira de mau gosto, a principiar da cópia mal feita que fizemos aqui do decreto bolivariano, que ocorre na Venezuela, e que não deu certo. Inclusive, lá basta perceber a quantidade muito grande de obras, de coleções que estão sendo expatriadas, estão saindo fora pelos seus próprios proprietários, estão saindo fora da Venezuela, estão indo para os mais diversos países, inclusive algumas delas para cá, para o Brasil. Que daqui a pouco vão embora de novo. Daqui a pouco vão ter que ir para o Paraguai. E você acha que esse processo de clandestino, na verdade, né, que vai acabar sendo clandestino, pode acontecer aqui no Brasil? Olha, você diria que já está... Eu conheço diversos colecionadores que, se ainda não enviaram suas obras, já estão pensando em estratégias para fazer isso, porque as obras são deles, e eles querem. Inclusive, veja bem, eu tenho 6 Milton da Costa, eu tenho 3 filhos, eu quero dar 2 quadros para cada filho. Eu sou obrigado a perguntar para o governo se é possível dar para o meu filho, ou se eles permitem fazer isso. O absurdo é de tal forma que a gente prefere levar isso como uma piada de mau gosto e que imediatamente eu tenho certeza que o pessoal do governo, o pessoal do Ministério da Cultura tem um bom senso e essa lei vai ser evidentemente, essa lei espúria, vai ser evidentemente, esse decreto, vai ser evidentemente abandonado. Na verdade, nós esperamos que ele seja reformado, revogado e que venha uma lei melhor, até mesmo depois de uma audiência pública, que seria o correto, não é, Dirceu? Então, Rosana, hoje temos, se o Supremo Tribunal Federal realiza audiências públicas em assuntos de interesse de todo o país, assim foi no caso das biografias dos artistas, do aborto, do feto anencéfalo e por aí afora. Ora, o mínimo que o Ministério da Cultura tinha que fazer era verticalizar a discussão com aqueles que entendem verticalmente do assunto. A classe artística, os produtores culturais, os advogados que militam na área de direito autoral, para que façam um diploma bem feito e não um arremedo de diploma como foi o que saiu. Nós conversávamos fora do estúdio, e desculpe até se atropelo isso, mas eu queria colocar o seguinte: não existe direito absoluto. Há a necessidade, penso, e sujeito a todas as críticas, me atrevo a entender que há uma necessidade de proteção, né, do patrimônio cultural brasileiro. De acordo com a redação, uma obra de estrangeiro não gozaria desse impedimento, dessa aspas proteção, porque isso não é proteger, essa aspas proteção do decreto 824. Mas para chegar na melhor redação, para chegar num consenso, haveria a necessidade de, não audiência pública, audiências públicas, amadurecer ideias, escutar o pessoal da escultura, escutar os pintores, escutar toda a classe artística para decidir qual que é o melhor caminho a seguir. Pensa assim também, Fábio? Sem dúvida, porque uma propositura dessa envergadura, evidentemente que não pode ser de cima para baixo, não pode ser centralizadora, não pode ser bolivariana. Tem que haver exatamente essa discussão, essas propostas, essa discussão com a sociedade, com os elementos, as empresas, as entidades que participam desse patrimônio cultural. Então, é simplesmente isso. Queremos sim conversar a respeito, queremos discutir a respeito, mas vamos então discutir de uma maneira ampla, democrática, e não dessa forma absolutamente espúria, centralizadora que ocorreu. Só para contar para os nossos internautas, nós estamos com esse programa tem quase um mês já, se já não tem um mês, e logo que nós começamos, o governo veio a público dizer que quem estava falando mal do decreto não tinha noção do que falava, que eram pessoas que estavam querendo tumultuar o mercado.
logo depois que houve o debate no MUB, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, e da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, o governo veio na mídia escrita e disse, assim, em letras garrafais, Dirceu, o governo precisa esclarecer alguns pontos. E é verdade, nós queremos sim esclarecimentos, porque a amplitude desta lei, deste decreto, é assim assustadora. E eu concordo com o professor Dirceu, não existe direito absoluto. Sempre vai existir uma dicotomia de direitos, não é, Dirceu? E aí, aquele que tiver mais importância vai se sobrepor. Agora, temos que ter a proteção do patrimônio artístico, óbvio, né? Aliás, o professor Dirceu estava relembrando do incêndio que teve no MAN e das obras do Oititica, não foi isso? Do Oititica, inclusive recente, em 2009 e 2010, eu não me recordo ao certo, o irmão do Hélio Oititica tinha 30%, 40% do acervo dele, né? Das obras que ele produziu ao longo da vida. Por um motivo ou por outro, não foram vendidas, ficou com a família. E teve um incêndio que destruiu absolutamente tudo. Né? Então, por isso que eu digo, há sim uma necessidade de proteção, há sim uma necessidade de regulamentação, mas não nos termos em que estão sendo colocados. Esses termos me parecem absurdos do seu ponto de vista técnico-jurídico. E extrapolando até a visão jurídica, Rosana, se você me permite, do seu ponto de vista social também. Porque não pode deixar de se pensar, insisto, volto a repetir, na classe artística e no que eles pensam. No que eles pensam, como conciliar isso daí. Mas eu não sei se você sabe, para o internauta entender, né? Assim, nenhum advogado consegue acompanhar tanta lei no Brasil. Então, na verdade, a gente vai tomando conhecimento de acordo com um colega que chama atenção, um cliente que chama atenção. Então, essa lei nos pegou de surpresa, a mim pegou, acho que ao Dirceu também, porque não somos desta área específica. Mas, como ela envolve a Constituição Federal, é muito tranquilo visualizar as inconstitucionalidades. Agora, eu concordo com você, eu fiquei sabendo, você sabia que artista plástico no Brasil é artesão? Ele não tem a profissão regulamentada? Que é um absurdo. Isso é um absurdo sem conta. Isso daí, inclusive, quando eu fui deputado aqui em São Paulo, eu tinha exatamente um projeto de lei e que não prosperou porque eu era da oposição, mas exatamente normatizando a profissão do artista plástico, e até hoje isso é empurrado com a barriga. E isso foi quando, Fábio? Isso foi em 82. 82. Quando eu fiquei sabendo que eram considerados artesãos, é óbvio que não vai ter audiência pública, né? Porque eles são sem nenhum demérito dos artesãos. Mas não dá para você comparar, não é? Natural. O Antônio Henrique Amaral fala que ele é um artesão, não é? Com um artesão de verdade, que está lá mexendo na cerâmica, O artesão sempre pressupõe que tem uma linha de produção, né? Que tem um volume, né? O artista é diferente. Saiu na Folha, no estado de São Paulo, de algumas semanas atrás, um artista que ficou 4 anos da vida dele entalhando um tronco e fez uma obra fantástica. Que artesão que faz isso? Não consegue, morre de fome. Claro. O artista acaba buscando os patrocínios, tem os mecenas da vida que vão lá, de um modo ou de outro, contribuir para ajudá-lo. Mas é um absurdo mesmo. E mesmo o interesse, não somente do artista plástico, temos que normalizar também o artesão. Também. A profissão de artesão, ambas, só que com as suas devidas características. Então, isso é extremamente importante que o governo perceba e que aproveite, então, essa oportunidade que surgiu, infelizmente, por esse motivo, mas vamos aproveitar esse motivo triste para fazer de um limão azedo fazer uma boa limonada. Então vamos imediatamente começar a conversar seriamente a respeito de toda essa circunstância cultural e artística. A gente percebe, inclusive, que, por exemplo, eu não tenho nada contra uma obra brasileira, de um artista brasileiro. A Vapuru, por exemplo, foi para o argentino, para o Constantino, vendido para lá. Eu acho que, ao contrário, nós não perdemos isso. A obra, estando lá na Argentina, está enaltecendo a arte brasileira. Então, não temos nada. Se o governo, eventualmente, quiser
uma determinada obra que permaneça no Brasil, que a compre. Então, isso é o claro, é o direito privado. Nós estamos vivendo nessa democracia, que assim tem que ser, e também que não caia assim, então, nessa, se eventualmente o governo quiser ter essas obras, que não se caia nesse proscrito, nesse problema de precatórios horríveis que existem. Nós temos, inclusive, casos, eu tenho diversos amigos, diversos conhecidos que têm, inclusive eu cito até um caso importantíssimo do Renato Franco de Mello, que tem uma casa muito grande, muito bonita na Avenida Paulista, aliás, com pinturas do Benedito Calixto no teto, uma beleza de casa, muito bem. Há 30 anos atrás, que ele está para receber o seu precatório. Já houve todas as instâncias, ele chegou inclusive recentemente ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal então deu ganho de causa a ele e não existe mais como o governo tentar outra casa a não ser pagar. E não pagam. O Supremo Tribunal Federal, professor, já designou em última instância. Mesmo assim o governo não paga. Então vai ser necessário o quê? Mandar prender o governador? Não é? É uma coisa bárbara. E isso é interessante, Fábio, Rosana, me fiando pelo que saiu na Carta Capital dessa semana, da semana passada? Desta semana. Não me recordava ao certo. Na França, um colecionador particular desejou vender um quadro, me falha a memória agora, de qual pintor, e, desculpe, não me falha não, Van Gogh, e até me chamou a atenção, o Van Gogh, só se eu estiver muito enganado, é um pintor holandês, né? A França decidiu que havia um interesse cultural na permanência daquele quadro. De um quadro estrangeiro. De um quadro estrangeiro na França. E o sujeito acabou não conseguindo vender pelo preço que o mercado avaliava que seria arrematado no leilão. Ele entrou com uma ação contra o governo francês, contra a União, né? Contra o governo francês, e foi indenizado em mais de 70 milhões de dólares. Eu acho que se isso acontecer aqui no Brasil, e aqueles que lidam com áreas sabem o problema da desapropriação. Você tem um terreno, o governo vai e te avalia esse terreno em 100 mil reais, hipoteticamente. Mas o terreno vale 500 mil, 1 milhão. Você vai ter que ir para onde? Para o judiciário, para cair nisso que o Fábio falou e ficar nessa novela mexicana, reprisada, não vale a pena ver de novo, que demora 30 anos para efetivamente conseguir receber. Mas eu vou além dessa provocação. Ele vai levar 30 anos para receber e vai receber um valor que saiu do governo, que poderia ter sido investido numa área social muito mais preemente, que é a saúde, a segurança, a educação, a troco, não é? E depois colocam, Fábio, o que eu acho incrível nisso tudo é que colocam a culpa da judicialização em nós, advogados. Né? É como se nós criássemos situações para entrar com ação na justiça. Desculpa, as leis, muita lei mal feita e que acaba fazendo com que o cidadão prejudicado vá sim e deve ir para a justiça. Sem dúvida nenhuma. Mas enfim, mais uma vez eu insisto, vamos aproveitar e peço ao governo, peço à ministra Marta Suplicy, minha amiga, eu peço que reflita sobre isso e vamos aproveitar esse momento para termos essa ampla discussão a respeito do patrimônio cultural, a respeito de todas essas definições artístico-culturais que nós temos aqui. É uma ótima oportunidade para a gente observar esses prospectos, né? Para ouvir todo mundo, né? Exatamente. Agora, você como presidente da Associação Latino-Americana de Arte, isso você só está vendo na Venezuela e aqui no Brasil agora? E em Cuba também. Tá. Na China eu não sei. E lá em Cuba também houve é que lá a coisa é um pouco, né, diferente, mas também deve ter havido essa retração toda. Exatamente. Agora, nós temos então a academia, por exemplo, nós fazemos dezenas de eventos fora do Brasil, dezenas de eventos por ano, tanto a Academia Latino-Americana de Arte. Então, um objetivo principal da academia é exatamente elevar o nome dos artistas
latino-americanos e as suas obras, a sua produção, inclusive em intercâmbios, levando artistas brasileiros para outros países da América Latina e vice-versa, artistas latino-americanos também para o Brasil e para outros. Muito bem. Caso fosse aprovado esse projeto espúrio, eu estava totalmente truncado. Não podia fazer nada. Como é que eu levar os quadros para fora? O governo como é que vai ter que, quadro por quadro, ele permitir que saia e eu faço uma declaração de que o quadro é invendável, quando exatamente o que nós queremos, uma das nossas proposituras principais, inclusive, são vender os quadros no exterior. Divulgar. Os quadros dos pintores brasileiros, divulgando seus nomes, divulgando seus quadros e vendendo-os. E vice-versa. Em contrapartida, o pintor argentino no Brasil, o pintor uruguaio no Chile e assim vai. Que é a nossa Academia Latino-Americana de Arte. Eu sou presidente internacional agora, mas eu substituí o Carlos Paes Vilaró, que hoje é o presidente de honra da Academia. E que na sua época, o Uruguai está muito mais avançado que o Brasil nessas questões sociais, né? Mas que inclusive o Carlos Vilaró, quando presidente executivo da Academia, fazia isso com extremo benefício para os artistas uruguaios. E é o que conseguiu fazer para os artistas brasileiros, mas que vejo com muito temor a possibilidade de não mais poder fazer esse intercâmbio, fazer essas apresentações. Você sabe que lá no MUBI, Fábio, uma artista plástica falou que ela vende muito para os Estados Unidos. E que ela está muito preocupada agora com a questão da Polícia Federal, porque você tem que atender o IFAM, você tem que atender o IBRAM e você está travado. Daqui a pouco prendem artista, né? Ou a obra do artista, né? Ou a obra do artista. Agora, é verdade, Fábio, e para quem não está no meio, que já é muito caro o artista levar a sua obra para expor e trazer a sua obra para expor, e que, claro, agora com o decreto vai ficar um pouco mais difícil ainda. É caro? É caro e burocrático, uma burocracia absolutamente estúpida. Isso também devemos aproveitar esse momento para tentarmos agilizar isso, franquear esse momento importante que nós temos de apresentar as obras brasileiras para era uma burocracia de tal forma que fica ridícula. Se a gente contar os detalhes, uma pessoa do exterior, de outro país, não acredita. Mas e assim nós temos essa dificuldade muito grande. Por isso é que cada vez que, eu vou chutar um número evidentemente, não sei, mas 90% das obras que saem no Brasil para serem expostas, não que a Academia não faz isso porque nós somos obrigados a seguir literalmente toda essa burocracia. Mas 90% das pessoas que levam os quadros não cumprem essa burocracia, porque senão não vão levar o quadro, não conseguem levar o quadro. Se ele tem 2 meses para levar isso, ele não consegue, porque isso demora 4 meses para... É isso que eu não entendo, né, Dirceu? Se o objetivo da lei, do decreto, é a proteção da obra artística brasileira, obviamente voltado para a cultura, né? Voltado para que a sociedade tenha acesso a tudo isso. Por que essa dificuldade tão grande, né? Outro dia lá no MUBI falaram que tudo isso vai incentivar, inclusive, a corrupção. Porque quem de nós vai dizer que não vai chegar uma situação tipo, olha, nós vamos declarar o seu quadro de interesse público, né? É complicado, não é? Além disso, Rosana, eu acho que se de um lado tem a proteção do patrimônio cultural local, que permaneça as obras aqui, etc e tal, fazendo o papel de advogado do diabo, nós vivemos cada dia mais e de forma mais acentuada a globalização. Exatamente. Na comunidade europeia caiu as fronteiras, ali dentro você não precisa nem de passaporte para transitar pelo local. A tendência é que isso aconteça em todo o mundo, tirando as exceções, as Coreias do Norte da vida, a tendência é que seja uma grande aldeia global.
E se essa for a tendência, cai pelo ralo, cai por terra também essa preocupação tamanha, porque o Fábio trouxe algo que é importante. Eu não me recordo agora em qual construção, acho que é na sede da Organização das Nações Unidas, tem um painel do Portinari. Exatamente. Não, mas que orgulho que é ter um painel do Portinari na Claro. sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. Isso é fantástico. Né? Você ir para o Louvre e ter telas de um pintor brasileiro e por aí afora. Como né? é importante que tenhamos também obras de pintores do exterior. Exatamente, exatamente. Como você muito bem disse, Dirceu, nessa nossa, que hoje é a nossa aldeia global. Exatamente, porque, vamos imaginar, o particular vai adquirir uma obra de vulto, sabendo o paradeiro dessa obra, sabendo onde ela está, tendo a reprodução dela à disposição para que se visualize. Porque para o leigo, Fábio, aos olhos do leigo, e eu sou leigo, eu falo isso pegando o meu exemplo. Se eu ver a Mona Lisa original e ver a Mona Lisa falsa, eu não sei a diferença. Não é? O importante é que você saiba. Exatamente, que se divulgue. Agora aquele que é colecionador, quer ter o quadro original, quer ter... É o que eu falei, precisa ter muita discussão. Não dá para ter uma ideia pré-definida, um preconceito sobre isso. O que faltou para esse diploma, a gente volta, né? Brinquei há pouco, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? A gente volta na questão. Faltou discussão. Mas só um parênteses, o que você... Não é só você que não sabe. Existem dezenas de exemplos de quadros do Rembrandt que estão há 30, 40 anos sendo discutidos para ver se é da autoria do Rembrandt. Olha. Então, não é só você que não sabe, não. Você e nem os grandes técnicos. Tanto é que eles discutem. Nós temos um quadro aqui no MASP, que é a maior coleção latino-americana de obras europeias impressionistas aqui no MASP. Nós temos alguns deles que estão ainda sob discussão da legitimidade do quadro. Isso no mundo inteiro, em diversos museus. Evidentemente, um outro assunto também que eu considero importante é que nas obras de arte pode acontecer lavagem de dinheiro, esquentar, esfriar dinheiro, o que seja. Pode, sem dúvida nenhuma que pode. E eu cito até um exemplo, não em demérito do autor que eu vou citar, mas, eu gosto muito até do Botero, do colombiano. Aprecio muito a sua obra. Porém, de uma hora para outra ele passou a valer mais de $1 milhão e descobriu-se que o filho do Botero é o chefe do cartel de Medellín. Que loucura. Sem demérito da obra do Botero, que é realmente um excepcional pintor, eu pessoalmente até gosto muito dele. Mas essa subida, essa escalada, existe, nem posso afirmar, mas posso imaginar. Né? Eu vou pedir um rápido intervalo e já voltamos. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica.
Estamos voltando com a discussão do decreto 8.124, que, extrapolando a lei a que ele veio regulamentar, está causando um frisson, um furor em todo o meio artístico, porque ele resolve declarar o que é bem cultural e se autoriza a declarar de utilidade pública o que ele entender que é bem natural, né? Ou seja, aliás, é bem cultural e natural. Dentro desse conceito, a gente estava brincando lá fora, o Volpi... Alfredo, eu sou de Mogi das Cruzes, sou nascido e moro até hoje em Mogi das Cruzes. Alfredo Volpi, na década de 30, mudou-se para Mogi. Inclusive, as obras mais conhecidas dele, que tem sob pano de fundo as bandeirinhas, né, foram inspiradas nas bandeiras das festas de Mogi das Cruzes. Ele morou em Mogi das Cruzes, num sítio na minha cidade. Então, talvez até bens naturais, né? Será que o sítio onde ele morou passa a ter uma proteção museológica, usando da licença poética adotada pelo decreto? Por quem redigiu o decreto e quem subscreveu, natural, né? Será que isso vai ter proteção? Pelo decreto vai. É uma loucura. Mas... E o mesmo com Portinari em Brodowski. O mesmo com Portinari em Brodowski. A casa do Portinari passa também a tudo que está em volta, porque afinal, indivíduo vem de indivisível. Para você conhecer o que o artista foi, você tem que conhecer toda a história dele. Então, onde ele viveu passa a ter um interesse. A mata, as árvores onde ele trepou quando era criança, é um bem natural, passa a ter um interesse museológico. Eu dou ainda um passo à frente. E o pintor importante, o pintor vivo? Então, como é que faz? Aí é que não ficar encalacrado. Ele vai ser declarado, né? Vai mumificar o sujeito. E a sua casa não vai poder sair da casa dele. É uma loucura. Regulamentações assim. Agora, por isso que é gostoso. Eu acabo, quando estou no meu meio, me empolgando, né? Já conversei com muitos colegas sobre esse decreto, mas o que me trouxe uma das maiores imprecisões do mesmo foi o professor Dirceu, quando ele achou no artigo... Sabe o que eu acho que aconteceu? A gente vai lendo, é tanta coisa que a gente não vai até o fim. Você acha que foi o único que teve paciência de ler de cabo a rabo até agora. O que você achou no artigo 46, inciso 5? Eu vou me atrever até pegar aqui. O dispositivo fala o seguinte, Rosana. 46, inciso 5. A prática de infração administrativa sujeirá os infratores a 2 pontos. 5. Suspensão parcial de sua atividade. Tem um princípio de interpretação que onde o legislador não distinguiu, não cabe ao intérprete distinguir. Vai suspender parcialmente a atividade. De quem fez a infração. De quem cometeu a infração. Se você cometeu enquanto particular, mas você for advogado, se for advogado, não pode advogar. Está suspensa parcialmente sua atividade. E se for pintor, não pode pintar. Você só vai poder, por exemplo, litigar no juizado especial, perante o Tribunal de Justiça. Como autora. Como autora. E ponto como final. Autora. Né? Se for médico, não clinica... Para você ver a loucura que é isso daqui. É bom avisar os jogadores de futebol para não comprarem não obras de arte, vai ser roubado, porque você imagina na Copa ele ser suspenso da sua atividade. É inexplicável. E insisto, Rosana, eu tenho batido muito nessa tecla, a gente conversando fora do ar. Há necessidade de uma proteção. Não tenho a mínima ideia em que termos. Não tenho conhecimento... capacidade para apurar os termos em que essa proteção tem que ser efetivada. Mas não é isso daqui que vai proteger alguma coisa, porque isso aqui passa a virar piada. Isso aqui passa a virar piada de como não se legisla, como não se redige diplomas, resoluções, decretos, normas e afins. É uma ótima matéria para todo professor de direito constitucional mostrar como não se faz. Mostrar como não fazer. Como não se faz. Vai ser, infelizmente, talvez... uma grande piada, mas eu acho que essa fala do presidente do IBRAM, que inclusive foi prefeito de Ouro Preto, né? E falou que quando houve isto lá em Ouro Preto, até valorizou os imóveis
de Ouro Preto. Quer dizer, eu não vejo a menor correlação, me perdoe, né? Mas, enfim... Mas, Rosana, tá bom, valorizou o imóvel de Ouro Preto. Meu pai é de Mariana, do lado de Ouro Preto. Nascido lá. A casa passou a valer de 200 mil reais, passou a valer 5 milhões de reais. Só que ninguém quer comprar. Exatamente. Só que ninguém quer comprar. A oferta... Valorizou, tudo bem. Mas ninguém compra. A oferta vai até 250, acho, né? Mas ninguém compra. Então isso é piada também. E tem um ponto também que é interessante, Rosana. Existe... o decreto trata de como vai se dar o processo administrativo, como vai se dar o processo sancionador. E além da violação à Constituição Federal, nesses inúmeros dispositivos que você já citou, e a gente brincou aqui ainda sobre alguns deles, também se choca com uma lei federal. E a lei federal, hierarquicamente, se sobrepõe, evidente, ao decreto, né? Lá no topo está a Constituição, depois vem a lei e o decreto está lá embaixo. Se choca esse decreto com a Lei 9.714 de 98, que é a Lei do Processo Administrativo, com a inteligência da Lei 9.714. Porque você pode arrolar um número X de testemunhas num processo administrativo que vai ser instaurado perante o IBRAM, por exemplo, com relação a uma determinada obra para declarar ela de interesse público. Você pode arrolar no máximo 3 testemunhas. Se o IBRAM decidir ouvir 10, você só pode arrolar 3. Porque é o que diz o decreto, mas aí já viola a igualdade processual e a isonomia que se tem. Então, e dentro disso, o fato de não existir o efeito suspensivo, né, dessa decretação, né, vamos colocar assim, também viola a própria lei. Talvez, quando se fala na possibilidade de cautelarmente o IBRAM decidir, a obra está resguardada, vai correr o processo. Eu concordo com você, mas eu acho que isso daria até para engolir, né? Daria para superar. Mas não o cerceamento do direito de defesa. E mais do que isso, você que tem a obrigação de levar suas testemunhas. Ora, a administração é a parte forte. A administração é um gigante, é um rolo compressor. O administrado é o hipossuficiente. A administração tem a obrigação de contribuir com o administrado para que ele possa demonstrar, não, veja, não é caso de ser interesse público. Ouça fulano, beltrano, ciclano, mas intime ele, providencie que ele venha até aqui para prestar o depoimento ao IBRAM, explicando por que essa obra não necessariamente tem que ser assim declarada e tal. Mas é tão mal feito que parece coisa de priscazeras, de um tempo bem anterior à Constituição de 88, Rosana. Até porque eu fico imaginando, e aí eu até quero ouvir do Fábio, como é que um artista vai falar que a obra dele não é de interesse público? É um caput diminuto, né? É uma porcaria que eu pintei aí. Não é, Fábio? Exatamente. Quer dizer, é redigido de uma forma que até supre do próprio artista. A redação é extremamente falha, é ridícula, até infantil. Agora, o que preocupa não é esse aspecto engraçado, né, se não fosse triste, mas é que isso é lei, que isso está vigindo. Está vigindo. Está vigindo. Está em vigor, Fábio, está em vigor. Agora eu quero lhe perguntar, por outro lado, pode acontecer, é algo que também, como não sou do meio, mas pode acontecer de repente, declararem as obras de um artista que ninguém conhece, de interesse público, para fazer este upgrade a um artista que de repente caiu na graça de alguém? Pode, evidentemente, né? E como artista também, tem que ser muito amiguinho do pessoal do governo para ser valorizado. Agora faço uma provocação. Houve uma crítica grande e eu entendi a proposta desse artista. Na Bienal, de 1, 2, no máximo 3 anos atrás, teve um artista que fez diversos painéis com ele executando uma determinada figura. Sim. Ele executava a rainha da Inglaterra, o presidente, era o Bush na época, e inclusive tinha uma que ele estava apontando uma arma na cabeça do Lula. E aí vieram dizer, inclusive, que ele tinha que ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Não sei se você lembra desse episódio. Sim. Uma loucura. Será que esse artista
ia ter a obra dele declarada pelo IBRAM como de interesse público? Claro que não. Aliás, como muito bem disse o Antônio Henrique Amaral, ninguém precisou declarar a Mona Lisa de interesse público, não é? Exatamente, exatamente. Até para evitar esses desvios que a gente teme que aconteça. Aliás, voltando um pouquinho atrás, no passo na sua Minas Gerais, talvez o que eles disseram que o imóvel passou a ser muito mais valorizado, será que não era para cobrar mais IPTU, não? Porque se valoriza mais. Então, olha o abacaxi, é isso mesmo. Você não pode vender porque é de interesse público. Ainda que você pudesse, valorizou muito mais, ninguém vai querer comprar uma casa lá para nada. E com o IPTU E o IPTU mais alto, ou seja... Novamente perde a sociedade. É isso aí. Eu queria provocar agora o Dirceu também, e também o Fábio, né? Nós temos um painel do Antônio Henrique Amaral no Palácio do Governo. São 16 metros quadrados, é um painel belíssimo. Você imagina, então, que ele venha a ser declarado um bem cultural e venha a ser declarado de interesse público. Então, o governo federal, o IBRAM, vai ingerir dentro do Palácio Bandeirantes do governo do Estado de São Paulo? Mais um exemplo. Viola o quê? O Pacto Federativo. Exatamente. Viola o Pacto Federativo. Não tem cabimento. Mais uma colocação que você fez que é perfeita. Viola o Pacto Federativo, não pode. Eu estou até pensando em tentar trazer semana que vem o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, ou da Prefeitura, porque são questões realmente, essa interferência de poderes, muito complicada. Agora, você imagina então, na sua academia, eu não sei se, porque é muita regra, mas você viu que o IBRAM tem que ser comunicado do nome do diretor que será nomeado por um museu, seja ele museu privado ou público. Exatamente. É uma interferência absoluta do Estado em entidades privadas. Isso é inadmissível. É uma coisa... É gritante. Agora, o que nós podemos fazer? Temos que realmente reunir a sociedade, nos reunir novamente, muitas vezes, para pressionar o governo a perceber esse erro e voltar atrás. E eu acredito que uma audiência pública possa reverter isso. Várias e várias audiências públicas, o START, né? Queremos acreditar no bom senso dos nossos governantes. Não somos contra eles absolutamente. Eu sou amigo da Marta. Não sou absolutamente contra ela no Ministério, mas que ela nos ouça. Até porque nós sabemos disso, muita lei, muito decreto, muita portaria, então resolução, aí a gente vai baixando na escala, são assinadas sem leitura, infelizmente. Sem leitura, né? Total. E poderia passar anos sem que ninguém se atentasse a isso, e de repente... E essa interferência que você comentou há pouco, Rosana, sobre... o painel do Antônio Henrique Amaral? Não, da nomeação nos museus particulares. Dos diretores. Etc, tal. Nós não podemos esquecer do risco de aparelhamento também do universo cultural. Porque a partir do momento que se dá um poder dessa natureza em todo o país... O acervo, em todo o acervo, deram um pequeno passo. Se não houver uma grita agora, eles dão um salto depois. Passa a haver uma hegemonia, uma imposição de uma hegemonia cultural com aparelhamento das instituições culturais, dos museus, dos ministérios, das diretorias, das autarquias, das fundações e por aí afora, o que é muito arriscado. Sem trazer para a discussão política e ideológica em absoluto. Mas imagina como nós estaríamos hoje em termos de comunicação se não houvesse a Anatel, que é uma agência, aspas, independente. Né? E reguladora. A ANS. A ANS. Imagina como nós estaríamos. O passo que foi dado com esse decreto, levando às últimas consequências e seguir essa tendência, é isso daí, haver uma hegemonia cultural. Ou seja, só vai ser divulgada a cultura que interessa a quem estiver detendo o poder naquele momento. Pois é. O que é péssimo. Então, outro dia, Fábio, eu estava lá no MUB e uma musicista veio me dizer que há uma movimentação dentro dessa parte cultural das músicas, até mesmo
um trabalho de tese onde se discutia a proposta de uma faculdade de música pós-graduação, tá? Era não mais divulgar a música de Vilas Boas, porque ele teve uma amizade com o Getúlio Vargas. Então veja a barbárie. Não posso acreditar numa coisa Pois dessa. acredite nisso. Mas como não pode? O Ministério da Educação, Fábio, quis censurar a obra do Monteiro Lobato. Ah, pois é. Não é? Porque é escrita naquela época, fazendo referências que hoje não são politicamente incorretas. Né? Sim. Mas você tem que se atentar ao momento histórico que foi escrito. Mas, peraí, eu cresci cantando Atirei o Pau no Gato, cresci falando de Saci Pererê. Então como é que nós vamos apagar o nosso folclore, apagar a nossa história de acordo com circunstâncias temporais, políticas? É um absurdo total. É ridículo. Não, é uma barbárie. É uma barbárie. Me diga uma coisa, Fábio, você que está envolvido em toda a América Latina, além dos artistas, você tem ouvido essa preocupação dos colecionadores, dos marchands, dos donos de galeria e até do pessoal dos museus? É uma preocupação só do artista ou realmente ela está envolvendo todo? Sem dúvida envolve toda essa grande comunidade, essas instituições todas, porque todas vão ser atingidas, e atingidas de uma maneira malévola. Então, evidentemente que todos eles estão em polvorosa e pensando, inclusive, em como processar o governo caso ocorra uma disfarçatez dessa. Então, não há nada mais terrível numa democracia do que você ficar lutando contra o seu próprio governo. Ficar temeroso do que o seu próprio governo vai sancionar a respeito da sua propriedade privada. É terrível. Dirceu, e outro dia eu estava... A cada programa a gente vai pensando. O que você me fala no que tange, então, a arte sacra? Vai... Não é? Dificuldade gigantesca. É uma dificuldade gigantesca. Você consegue... Se você sentar com artistas, com produtores e técnicos, com advogados e começarem a imaginar as possibilidades de absurdos possíveis de serem enquadrados na redação desse decreto, você fica horrorizado. Vaticano se cuide. Chora. O Papa lá o Papa Francisco que tome cuidado, viu? Que chore. É capaz dele perder a simpatia dele. Eu adoro o nosso Papa. Ele vai chorar. Nós temos aqui no Museu de Arte Sacra de São Paulo, que é muito bonito, nós temos um presépio napolitano de milhares de peças, né? Que o Titilo Matarazzo ofereceu para o museu. Muito bem. Neste museu, enorme, principalmente nesse presépio napolitano, existem uma série, isso voltando um pouquinho atrás, no problema do correto ou incorreto agora politicamente. Existe nesse museu uma série, existem os empregados que têm um nível social inferior, então estão servindo. Então, voltando um pouquinho atrás, eu acho que nós podemos mexer nesse museu, retirar aquelas peças, né? Que retratam, claro. Para. É uma sociedade da época, é a demonstração, a constatação de um retrato que ocorreu isso há 2 séculos atrás, e absolutamente não podemos adulterar aquela realidade através de um retrato exponencial, lindo, bonito, como esse presépio. Como nós não podemos negar a história. Então, se for assim, se for para tirar tudo que não é politicamente correto, fecha metade do Louvre. Porque os quadros, não é verdade? Retratam o quê? Dramas? Tragédias? Para! Chacinas! Não é? E por aí afora é verdade. Que pena que querem mudar a história do Brasil. Nós não podemos permitir. Eu queria fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Mas depois você volta para dar tchau, óbvio. Mas a minha pergunta é, esse decreto, do jeito que está, poderá também querer
em tese, pode declarar de interesse público uma obra de um artista estrangeiro que esteja no Brasil na casa de um particular? Então, eu penso que não. Tá. Até mesmo mal redigido da maneira que ele está, salvo engano, no artigo 35, parágrafo 1º desse decreto 8.124, trata que poderá ser declarado de interesse público o que for de interesse ao patrimônio cultural nacional. Valendo do exemplo do Volpi. O Volpi é italiano, o Alfredo Volpi é italiano, mas passou pelo Brasil, se estabeleceu no Brasil. Tem história no Brasil. Tem história no Brasil. Mas agora, se você pegar o Picasso, não me ocorre que ele tenha tido uma relação de amor umbilical, que de algum modo o Brasil tenha contribuído para a sua arte, né? Van Gogh, se você pegar quadros então mais antigos ainda, o Brasil nem tinha sido descoberto ainda. Então, qual vai ser o interesse disso? Penso que somente obras de brasileiros ou daqueles que de algum modo têm a relação com o Brasil vão poder ser objeto da tutela desse decreto. Vamos falar dessa apropriação. Na ausência de um outro termo. Expropriação, né? Expropriação. É isso aí. Mas eu ainda ia provocar mais, mas o nosso tempo realmente hoje chegou no final. Eu quero agradecer, internauta, participe dessa discussão soberania nacional. Muito obrigada, Dirceu, por você estar aqui, trouxe contribuições muito valorosas e vai voltar, né? Rosana, vamos falar de outros temas, inclusive, eu vou te chamar para o meu Tribuna do Consumidor. Rosana, é sempre uma satisfação estar com você, é sempre uma alegria, você é uma amiga querida, eu que agradeço o convite, é um prazer conhecer o Fábio e agradecer de me valer aqui das luzes dele também sobre esse assunto. E quero agradecer ao Fábio e boa sorte nesse momento lá na Academia Latino-Americana de Arte, Fábio. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço e queria até aproveitar o seu telespectador para convidar todos eles. Nós vamos fazer, a Academia faz um próximo evento, agora dia 16 de dezembro, em Santos, na Pinacoteca Benedito Calixto, e todos vocês são nossos convidados queridos. Eu quero me despedir dizendo que Soberania Cultural vai estar no ar até que haja essas audiências públicas e até que essas imperfeições sejam corrigidas. O mundo jurídico está muito atento e está começando a discutir muito essa matéria. Até semana que vem, querido internauta, aqui no AltV Soberania Nacional.